a Dilma só foi eleita porque era mulher do Lula, né? E, na hora H, fazia o que queria. Então, essas coisas todas com esses líderes populistas são muito complicadas, porque a história eles são muito personalistas, eles não têm um projeto de partido, de país, de governo, eles têm um projeto pessoal. Agora, Merval e Sadi... né? Só para não perder o passo para a Flavinha, mas tem um antes e depois da Dilma também, né, Merval? E aqui do Tarcísio também. Vai ter um Tarcísio antes, o que ele vai se comprometer com o Bolsonaro, publicamente? A Dilma e o Lula eram do mesmo grupo, a Dilma só foi eleita porque era mulher do Lula, né? E, na hora H, fazia o que queria. Então, essas coisas todas com esses líderes populistas são muito complicadas. Tem duas coisas. A primeira dificuldade do Merval em articular as palavras, os pensamentos, né? Não acompanha uma coisa a outra. Depois, ele chama a Dilma de mulher do Lula, que é uma maneira de diminuí-la. Ele sabe o que ele fez aí, foi um ato falho. Mas passa batido o que ele quer dizer. A Dilma só está lá porque era a mulher do Lula. Assim como a Janja só está lá por ser a mulher do Lula também, falando aquelas besteiras e quebrando protocolos, etc. e tal. O problema é ser mulher do Lula. E aí, os líderes populistas, o Merval, como todo sujeito que não tem uma formação muito sólida, esse cara é presidente da ABL, Academia Brasileira de Letras, ele fala qualquer coisa, então o populista virou xingamento. Depois que isso está um senso comum, especialmente liberal, de que virou um palavrão. Então, o sujeito é populista, o populista de esquerda, o populista de direita, os líderes populistas. É uma nomenclatura que hoje serve para atacar os inimigos dos liberais, da Faria Lima, do Merval. E aí chama atenção isso aqui. Porque a história, eles são muito personalistas, eles não têm um projeto de partido. O Merval votou e fez campanha para o PSDB. Posou para foto com o Serra, com o Aécio, cheirador de cocaína, aliás. E aí, isso nunca foi problema para o Merval. Né? O Serra, então, não tinha um projeto pessoal. Tinha um projeto de Estado, de governo. O Fernando Henrique, mesma coisa. Ninguém tinha projeto pessoal. Só o Lula tem. Tá? Só o Lula. Né? O Aécio não tem projeto pessoal, segundo o Merval. O Aécio era uma virgem naquele antro, naquele covil, e um cara puro, sincero, à frente do PSDB, um partido também de gente decente, honesta, trabalhadora, com um projeto de país, nunca personalista. Ninguém, imagina. O Aécio manda em Minas há 175 anos porque é um líder democrático. Tem nada a ver com ser um coronel mineiro, personalista, né? Segundo o Zé Serra, cheirador de cocaína, com diversos problemas aí, entre outros, de bater na mulher em público. Mas, segundo o Merval, que votou no Aécio, lamentou a vitória da Dilma, o problema são os líderes populistas, tá? E aí, finalmente, quando a Sadi pede a palavra... De país, de governo, eles têm um projeto pessoal. Agora, Merval e Sadi... né? Só para não perder o passo para a Flavinha, mas tem um antes e depois da Dilma também, né, Merval? E aqui do Tarcísio também. Vai ter um Tarcísio antes, o que ele vai se comprometer com o Bolsonaro? Nenhuma dessas duas ficaram chocadas quando o presidente Lula fez uma das suas blogs lá, né? Se você quiser, infelizes a respeito do papel da mulher, que estavam absolutamente indignadas, ninguém parou para falar, Merval, a Dilma não era mulher do Lula, até por uma questão de correção dos fatos. Errata. Olha, né, ao contrário do que disse o nosso comentarista aqui, a Dilma não era a mulher do Lula. Não precisa nem entrar em considerações do mérito, do machismo e tal. Mas o que significa isso? Reação seletiva ao machismo. Quando é de casa, você pode ser. Então, quando é contra a Janja, pode ser machista, pode ser escroto, pode atacá-la por ser mulher, pode dizer que o lugar de primeira dama é na cozinha. Você pode tudo, pode tudo.
Mas em se tratando do Lula e do PT. Você pode ter um comentarista falando que a Dilma é mulher do Lula. Está liberado se for a Dilma Lula. Ai do Merval se falar isso sobre, não sei, qualquer líder do PSDB, do Tarcísio, sei lá, né, da Michele Bolsonaro, eu duvido que deixasse passar. Ai do Merval se ele falar isso sobre qualquer outro aí, amigo da casa. Como é a Dilma, vale. Como é o Lula, vale. Aí você pode tudo, você pode matar, pode roubar, pode folar, pode xingar, pode caluniar, pode difamar, pode roubar, pode matar a família. Aí está liberado. Totalmente liberado. Né? Essas duas aí, panacas, a Flávia e a Sadi, deveriam, como eu disse, no mínimo, por uma questão de correção dos fatos, de dados. Né? Não é verdade que é mulher do cara. Nem isso. Por quê? Porque no caso do Lula, no caso da Dilma, no caso do PT, pode errar quanto for. Pode errar o que for necessário. A Dilma, aliás, por unanimidade, conseguiu aí a aprovação na comissão de anistia de uma indenização no valor de R$100 mil. Ela buscava ser declarada anistiada política em razão da violência que sofreu na ditadura militar, que deixou com uma sequela na mandíbula. E o caso da ex-presidente foi o segundo item na pauta da sessão. E o relator do caso, Rodrigo Lentz, votou para reconhecer a ex-presidenta como anistiada, além da concessão de uma indenização de R$100 mil, que é o teto. Todos os demais conselheiros votaram acompanhando o relator. A Dilma foi presa em 1970, aos 22 anos, pela atuação numa organização de resistência ao regime. E durante a prisão ela foi submetida à tortura e impedida de retomar os estudos na Universidade Federal de Minas Gerais e pressionada a deixar um cargo público no Rio Grande do Sul por determinação do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Ao ler o relatório, Rodrigo Lentz narrou as sessões de tortura a que Dilma foi submetida durante essas transferências. Aspas, a cada transferência eram novas torturas e sempre pelos mesmos fatos investigados. Foi condenado à prisão e teve direitos políticos cassados. Foi libertado depois de 13 anos. Teve que prestar novo vestibular e sendo obrigado a cursar novamente todas as disciplinas. Atrasou sua formação como economista. Já no trabalho era perseguida pelo passado de prisão e posição política. O Exército divulgou uma lista de comunistas infiltrados, ele estava na lista e foi demitido do Instituto de Estatística. Após a redemocratização, teve a condição de anistiada em 4 estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A Dilma entrou com o protocolo do pedido de anistia ainda em 2002,